Então tá bem, então boa tarde, né, a todos e a todas. Sejam super bem-vindos, né, ao nosso 7º encontro, se não me engano. Não, 4º encontro. Tô louca. Não, são 6 no total. Então esse é o 5º encontro. Sim, esse é o 5º encontro, tá? É o encontro em que a gente tinha programado para falar mais especificamente sobre essa oferta, né, do grupo, tá? Do grupo terapêutico. Então, antes do nosso encontro passado, em que a gente falou sobre terapia cognitivo-comportamental, eu já havia apresentado a metodologia para grupos proposta nesse instrutivo, né? E hoje a gente vai retomar alguma coisinha assim para a gente relembrar essa parte de como fazer a estratificação das pessoas que vão participar de cada tipo de grupo, tá? Nós vamos apresentar algumas das atividades propostas aqui no caderno de atividades. Então, lembrando que o instrutivo ele é composto, né, pelo caderno que traz como realizar, né, a estratificação dos grupos, a metodologia toda. E aqui estão, então, as estratégias para cada grupo, né? As atividades propriamente ditas, bem descritas e detalhadas, tá? E que a gente pretende mostrar aqui para vocês. Esses 2 materiais vocês já têm em PDF, então vocês vão poder consultar a qualquer momento, né, que acharem necessário. E esse aqui, lembrando que a gente vai ter a entrega dele, né, impresso para vocês no nosso próximo encontro, tá bem? Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides. Vou botar a tela cheia aqui para que a gente possa começar a conversar. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Bruna, que está do meu lado. Nós vamos trocar de lugar, porque a gente achou que se abrir a câmera pode ficar os 2 microfones podem dar microfonia, tá? Então a Bruna vai começar conversando com vocês, fazendo uma introdução sobre o assunto e em seguida eu continuo, tá bem? Então só um minutinho que a gente vai trocar de lugar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, Bruna. Tudo certo, ok. Então, pessoal, como a Prof. Grace já introduziu, hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito da metodologia de grupos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, agradecer o convite da Prof. Grace também. Eu me chamo Bruna, também sou nutricionista e trabalho junto com outras nutris e com o pessoal da graduação no projeto Conscientiza. Num primeiro momento, eu gostaria de falar com vocês a respeito do porquê trabalhar com grupos, né? Porque, por vezes, quando a gente fala em atendimento nutricional, dá a impressão que somente o atendimento individual daria conta dessas demandas, né? Então, por muito tempo, nós tivemos a predominância de atividades que eram baseadas na educação bancária. E o que isso quer dizer? Que nós tínhamos aquelas ações em que o profissional era visto como educador, que detinha todo o conhecimento, enquanto os usuários, os participantes das ações, não conheciam nada a respeito daquele tema a ser abordado, então era algo que vinha de uma forma muito vertical, aquele conhecimento pronto, formatado, que só o profissional podia ter e passava então para os usuários. E então nós víamos essa passividade, ou seja, o usuário estava ali só para ouvir, para decorar, para repetir informações, para memorizar conteúdos, e isso não trazia uma reflexão sobre as ações que ele desenvolvia no seu cotidiano. Além disso, esse tipo de ação costuma ser muito desconectada com a realidade, porque como é aquele conteúdo pronto, que não olha para a particularidade dos sujeitos, dificilmente ela vai atender às individualidades daqueles participantes. E aí alguns exemplos dessas ações são aquelas palestras que
são construídas sem muita orientação a respeito das necessidades daquele público, e com aqueles conteúdos muito fechados, sistemáticos. Então, eu, profissional, decidia que ia falar sobre um tema, independente se isso fosse uma demanda mesmo do meu grupo, e acaba que realmente isso não reflete resultado. Com o passar do tempo, se percebeu que, de fato, essas atividades eram pouco efetivas, e então se passou por um processo de reflexão e tomada de consciência nessas ações. E aí, então, vem o novo paradigma da educação libertadora, que ela vai incentivar que os indivíduos tenham uma autonomia na sua busca por melhorias, ou seja, não sou eu, o profissional, quem vou dizer para o usuário que ele deve fazer tal, deve iniciar tal ação ou tomar determinada atitude. Ele também pode olhar para si, pensar em outras alternativas, outros modos de vida e ter, então, essa autonomia nesse processo de mudança. Além disso, a gente trabalha com o exercício da criticidade, ou seja, nós paramos para ver o mundo ao nosso redor, pensar quais aquelas informações que são passadas para nós que eu consigo aplicar, como eu consigo ajustar elas à minha realidade, e assim eu tenho maior confiança e habilidade para gerenciar as minhas ações e cuidar da minha saúde. Além disso, os usuários eles se tornam empoderados nesse processo, porque eles não estão ali unicamente para aprender. Eles entendem o seu papel de protagonismo nesse cuidado e conseguem, então, de fato, tomar uma iniciativa para uma mudança de comportamento efetiva. E aí, então, nós reconhecemos que é o usuário que tem o protagonismo à frente dessas mudanças. Um exemplo dessas ações são os grupos terapêuticos. E por que pensar nessa forma de abordagem coletiva? Nós temos diversos estudos que demonstram que a abordagem coletiva de indivíduos com obesidade traz melhores resultados na redução de peso e também um menor abandono do tratamento, justamente por ser realizado de uma forma coletiva. Dentro desses grupos, os indivíduos podem compartilhar possibilidades de solução para situações, problemas. Então, talvez tem muitas questões ou possibilidades que o profissional não enxergaria, mas que o outro usuário pode apontar, porque ele viveu essa mesma situação, então ele pode trazer a sua experiência como um exemplo para os outros participantes do grupo. Além disso, o comportamento de um participante pode influenciar os demais, isso também vem a ser muito positivo nessas abordagens coletivas. E os participantes também são incentivadores uns dos outros. Então, é aquilo que eu percebi que o meu companheiro lá do grupo está faltando, não está comparecendo, ou percebi que ele não está tão motivado. Eu não dependo apenas do profissional para fazer essa busca do usuário. Eu tenho os próprios participantes conseguem interagir, se incentivar, e isso melhora a adesão nas ações e também traz uma maior efetividade para esses grupos. Lembrando, então, que toda ação, antes de ser executada, ela precisa ser planejada. E pensando, então, no planejamento das ações, algo que é essencial para que elas venham a ser executadas de uma forma mais efetiva é a interdisciplinaridade. E aqui nós citamos o exemplo da estratégia de saúde da família, que é onde muitos de vocês estão desempenham suas funções, e também junto com a equipe de matriciamento, que vai ter, então, outros profissionais que podem nos acompanhar, como nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos, cirurgiões, os profissionais de educação física. E quando eu tenho essa equipe mais multidisciplinar, isso facilita o acesso da população às ações, porque eu tenho, então, uma maior diversidade de atividades para realizar. Isso também assegura que essas atividades sejam mantidas, porque uma vez que um profissional que não pode comparecer num dia, outro pode assumir essa função de conduzir esse grupo, e aí eu não dependo de uma única pessoa para que aquela atividade aconteça. E isso também amplia os vínculos dos usuários com os serviços de saúde, porque quanto mais profissionais eu tiver ali auxiliando esse usuário, mais são os recursos que ele vai conseguir buscar dentro dos serviços. E aí eu trago um questionamento para vocês, que até para a gente fazer mais em forma de diálogo.
Gostaria de saber de vocês como vocês percebem essa atuação multiprofissional e intersetorial na unidade que vocês trabalham. Se vocês identificam desafios ou potencialidades nesse trabalho conjunto, e, no caso de haver as barreiras, como nós podemos pensar em superá-las. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também. Vou abrir aqui para ver vocês. Como vocês enxergam, pensando no planejamento da ação dos grupos, pensando que, de preferência, ela sempre seja feita de uma forma multiprofissional, intersetorial, como vocês percebem dentro das unidades de vocês esse trabalho? Uhum. Eu sei que vocês já fazem isso, né? Talvez não no formato que esse instrutivo sugere, né? Mas com certeza vocês já fazem os grupos, né? E cada um com as suas particularidades. Alguns talvez tenham maior, uma equipe multiprofissional, né? Mais disponível ou que tem mais possibilidades de trabalhar em conjunto, outros nem tanto. A Cris está colocando ali, ó. Uhum. No meu caso, acredito que seja uma potencialidade ter outros profissionais que se interessem pelo assunto e contribuam para a efetivação dos grupos. Uhum. A Cris, por exemplo, trabalha numa unidade, né, que a gente sabe, reconhece aqui em Palmeira, né, do quanto existe, né, já um trabalho multiprofissional, uma equipe engajada, né, que vem e que está afim, né, de fazer esse trabalho um pouco mais um pouco diferente muitas vezes, né? Porque a gente sabe que todos têm as suas demandas, todos têm os seus, né, as suas caixinhas ali para dar conta, mas como a Bruna mostrou, e essa literatura é do próprio instrutivo, né, que traz a importância da gente começar. E a gente falou, acho que no primeiro ou segundo encontro, que a gente tinha que buscar, né, aliados, parceiros, né, para esse trabalho. É porque todo o trabalho que ele é realizado em conjunto, a gente tem essa maior diversidade dos olhares dos profissionais para esse cuidado. Porque pensando que a obesidade ela não pode ser abordada de um único ponto, então nós também entendemos que tem vários profissionais que podem contribuir para esse cuidado, né? Acredito que um dos principais desafios que vocês encontrem na unidade é essa questão do tempo, né, de sentar para discutir os casos, para ter um momento dessa agenda protegida para essas discussões. De planejamento, né? Uhum. Mas que a gente consiga buscar, né, esses momentos compartilhados sempre que possível, como um potencial para o trabalho em conjunto. A Cris levantou a mão aqui, pode falar, Cris. Então, boa tarde. É bem pertinente a tua colocação, né? Eu escrevi ali por mensagem, mas sensibilizar os profissionais não é fácil, né? E dentro da equipe que eu trabalho, da minha experiência, principalmente o profissional médico, tem bastante interesse em fazer esses atendimentos, né? Em agregar. Então, após a minha participação nos encontros, nós temos, né, enquanto equipe, como meta elaborar para o ano que vem, né, algumas estratégias para efetivar tudo isso que a gente está aprendendo aqui, né. Eu, enquanto enfermeira, eu acho que vou dar o pontapé inicial em instigar os outros profissionais, mas a gente precisa da colaboração de outros, né, de psicólogo que a gente tem na rede, né, que a gente, no caso, nós somos cadastrados na rede Bem Cuidar, onde nós temos agregados a equipe, então, nutricionista, nós temos a Ângela, acho que faz parte aqui do grupo também, e psicólogos, então, e mais o médico, profissional médico, porque eu acredito que com esses profissionais a gente vai conseguir desenvolver um trabalho, né, inicial e efetivar um pouco do que foi aprendido aqui. Bacana, Cris. E com certeza, tendo esses outros profissionais para apoiar essas ações, se tem uma perspectiva muito melhor da efetividade do que vai ser feito. Então, a gente também fica muito feliz de ver que a equipe está se mobilizando, que outros profissionais, né, embora não consigam estar presentes aqui na capacitação, também estão se inserindo nessa temática, né, buscando fazer essa diferença para os usuários. Que legal o teu relato.
eu vou continuar aqui. Tela cheia. Tela cheia, né? Aqui. E aí, vocês ficam à vontade para nós irmos conversando. Uhum. Opa. Tá. Voltei, pessoal. Então, vamos dar continuidade nessa conversa. A gente colocou esse slide aqui para relembrar, tá? O que a gente falou no encontro retrasado, tá? A gente falou no encontro que era sobre grupos, né? Da necessidade de preparação da equipe, de registro e planejamento, né? De seleção do público-alvo, de definição da periodicidade dos encontros, dos horários, do local. A partir disso, a importância de planejar desde a divulgação, né? Quais materiais serão utilizados, finalizar com a avaliação. Vocês vão ver que a gente vai apresentar 2 exemplos aqui, tá? A gente vai apresentar do próprio instrutivo, o que eles têm de materiais, de sugestões para a gente utilizar nos grupos. E eu vou trazer também do modelo do Conscientiza, tá? Que é o que a gente já faz, o grupo que a gente já adota e realiza algumas dessas atividades, para a gente poder trocar, para a gente poder falar, e até eu gostaria de que vocês ficassem bem à vontade para colocar algum exemplo do que vocês fazem na prática de vocês, né? Dos grupos de vocês também. Tá? Bom, então vamos lá. Vocês lembram disso aqui? Né? A gente falou foi no nosso terceiro encontro, tá? Do modelo do instrutivo, né? Que ele traz 4 modelos de grupo. Um grupo que é o grupo motivacional, né? Que tem como objetivo tratar, né, aquelas pessoas que vão estar pré-contemplativas. Eu acho que eu fechei o PowerPoint aqui. Não sei o que eu fiz. Espera aí. Já estamos voltando, cenas dos próximos capítulos aqui. Que eu me lembro que a gente conversou naquele dia e que parecia algo um pouco ainda difícil de aplicar, né? Aquele modelo de 4 modelos de grupo, sendo que ainda a gente frisou, né, que a Aline, ela coloca, né, que a gente não precisa fazer todos ao mesmo tempo, tentar dar uma prioridade, tentar entender qual seria nossas possibilidades. Mas então o grupo motivacional é um grupo para as pessoas que estão no estágio de mudança de comportamento de pré-contemplação ou contemplação com baixa autoeficácia e preparação com baixa autoeficácia. Que são aquelas pessoas que ainda não adianta a gente chegar falando tudo e querendo trazer estratégias e metas e como muda, sendo que elas ainda não estão, né, num estágio de ação ou preparação com alta eficácia, que é para que elas comecem a mudar efetivamente. O segundo grupo, que eles estão chamando de GT1, que é o grupo terapêutico 1, ele já é o grupo em que ou as pessoas estão na preparação para mudança e têm uma alta autoeficácia, ou estão na manutenção ou a ação, já começaram a fazer ou já estão mantendo mudanças. E são pessoas que não têm ainda indicação para cirurgia bariátrica, tá? Tem um objetivo de perda de 5% do peso corporal, ou que já fizeram a bariátrica e começaram um reganho de peso. Todos esses vão entrar aqui no GT1, segundo o instrutivo. O grupo terapêutico 2 é para aquelas pessoas que têm indicação de bariátrica, tá? Então, cujo objetivo é perder pelo menos 10% do peso corporal e que estão numa fase de preparação com alta eficácia, ação ou manutenção, ou já começaram a fazer alguma mudança. E o grupo terapêutico 3 é
aquele grupo, então, de manutenção. É o grupo que já fez, né, o 1 e o 2, ou o 2, na verdade, um ou outro, né, e alcançou a perda de peso esperada, então vai ficar aqui na manutenção. Tá? Lembrando que como é feita essa estratificação? Ela é feita a partir do cálculo do IMC, para a decisão, né, de acordo com a necessidade ou não de realização de cirurgia bariátrica, que estão aqui, né, as indicações, né, e considerando, então, se essa pessoa tem a disponibilidade para o grupo, tem indicação ou não para cirurgia bariátrica, se já fez, se houve reganho de peso ou não, né? Então, é feita essa entrevista inicial. E, a partir disso, também é feita, então, a estratificação pelo estágio de mudança de comportamento. A pessoa vai responder para você se ela pretende reduzir o peso nos próximos 6 meses. Se ela responde que não, ela está pré-contemplativa. Se ela responde que sim, a pergunta é: e nos próximos 30 dias? Né? Se ela responde que não, ela está contemplativa. Se ela responde que sim, já vamos perguntar então se ela já começou a mudar alguma coisa, se já realizou alguma modificação no estilo de vida. Se não, ela está no estágio de preparação, ela quer começar, ela está começando, ela veio no grupo, ela buscou atendimento lá na unidade, enfim. E se sim, ela já está na fase de ação, por menos de 6 meses. Se ela já mudou faz mais de 6 meses, alguma coisa, ela está na fase de manutenção daquela mudança. Tá? E a outra coisa que precisa identificar é a tal da autoeficácia. E são 3 perguntas. O quão confiante você está para perder peso, mesmo que precise de muito tempo para melhorar suas práticas, mesmo que precise de muitas tentativas até que você consiga, e mesmo que precise repensar as suas estratégias. Então, se a pessoa marcar, né, ali, muito confiante, completamente confiante, quer dizer que então ela está com alta autoeficácia, e mesmo que ela esteja num nível de preparação, ela pode entrar no GT1, por exemplo, né? Então, lembrar disso aqui. A gente não fez ainda, tá? Aqui nem no Conscientiza, que eu saiba, nenhuma unidade de saúde ainda aqui em Palmeira. Eu quero ver se eu consigo, ano que vem, fazer um piloto, né? Tentar numa unidade de saúde, ver como funciona, combinar com a equipe, com o médico, com a enfermeira responsável, né? De fazer essa triagem inicial para a estratificação e, a partir dali, tentar ver qual é a prioridade que a gente vai dar naquela unidade, se vai ser um grupo motivacional, se vai ser um GT1, um GT2, e aí a gente então fazer um piloto para ver como que vai funcionar, tá? Bom, então até aqui a gente está relembrando, tá, pessoal? Aí, o que que acontece? Como a gente tem esse instrutivo, que é um caderno de atividades, tá? Do instrutivo de abordagem coletiva para o manejo da obesidade no SUS, a gente buscou algumas atividades aqui, tá? Por exemplo, a primeira delas é avaliar como está a minha alimentação. Ficou? Será que tá certo esse slide? Tá? O primeiro tinha ficado. Vocês já devem conhecer esse material aqui, né? Ele foi publicado como um, como é que chama? Guia de bolso, tá? Ele, na verdade, é um questionário do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele tem 24 questões, aqui está só um print da primeira folha, em que a pessoa vai responder as perguntas, as 24 questões. Por exemplo, quando eu faço pequenos lanches ao longo do dia, costumo comer frutas ou castanhas? Que é uma das orientações do guia. A é nunca, B raramente, C muitas vezes, D sempre. E a pessoa vai marcando aqui. Depois que ela fizer essa marcação de cada resposta, a gente tem um score. E aí consegue ter uma ideia de como está a alimentação da pessoa. Esse score, inclusive, não sei se vocês já viram, ele vai dizer assim: parabéns, continue assim, você está, né, saudável.
dentro de uma alimentação saudável. Aí tem um meio que de atenção, você precisa melhorar, e um terceiro que é, olha, a gente precisa mudar algumas coisas, né? De uma maneira assim bem tranquila até de colocar, né? Como está a alimentação daqueles indivíduos. Então, essa primeira atividade aqui que o instrutivo sugere é meio que de diagnóstico mesmo, tá? Como está a minha alimentação e a minha motivação. E aí o resultado do teste é utilizado para elaborar um plano de ação. Esse plano de ação, inclusive, nós vamos enviar para vocês, também vai ser impresso, tá? Entregue impresso e online. Tudo que a gente vai entregar impresso, a gente vai entregar em PDF também, né? Para vocês terem a possibilidade depois de reproduzir. E esse é o modelinho de plano de ação, então, que a gente tem aqui no instrutivo, tá? Em que a gente faria individualmente com o indivíduo. Coloca o nome, a data, meus objetivos de vida, né? E aqui vocês vão ver que é só uma linha, porque é para pensar inicialmente no que é mais importante para a pessoa, tá? E a partir dali, a mudança de hábito e a data. Então, vai colocar aqui uma mudança que foi identificada, que precisa ser modificada, a data dessa identificação desse dia que foi, bom, a partir de agora eu preciso começar a mudar isso. O que fazer, quantas vezes por dia, por semana, quando, onde, como, então colocar alguns detalhes aqui nessa estratégia. O que pode ser um obstáculo, o que pode dificultar esta mudança e estratégias para superar esses obstáculos, né? E olhando assim, parece algo até difícil, vamos dizer assim, ou complexo, né, de preencher, mas na verdade vocês vão ver que preenchendo junto com o usuário, ele mesmo já vai trazer, né? Que normalmente acontece isso, né? Uma dificuldade para manter, por exemplo, aumentar o consumo de frutas é a mudança necessária. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer compras semanais, eu vou conseguir aonde que eu vou comprar essa fruta, ou essa fruta vai ser, né, de qual local, de qual fonte, né, qual é a disponibilidade de fruta que a pessoa tem, se ela tem disponibilidade para compra ou se ela consegue em algumas vezes na semana, quais frutas, né? Então detalhar um pouquinho como vai ser esse acesso e essa disponibilidade, por exemplo, para comer mais fruta durante a semana. Obstáculos pode ser o acesso mesmo, a dificuldade do preço, da disponibilidade, ou às vezes de não gostar, de esquecer de comer, de comprar e não lembrar, né? E as estratégias do que podemos, né, fazer, então, para superar esse obstáculo e colocar em prática. Então, essa é uma atividade que o plano, por exemplo, né, que esse plano de ação traz como no instrutivo um exemplo. Dentro desse primeiro encontro, dessa primeira atividade de como está a minha alimentação e a minha motivação, é bom lembrar que essa é uma atividade sugerida para o grupo motivacional, tá? Em que a pessoa vai ser estimulada a fazer esses passos aqui. Se ela decidiu que ela quer reduzir o peso, o que ela pode fazer? Procurar o acolhimento, então, na unidade de saúde, informar o profissional da sua decisão, e aí fazer um encaminhamento para grupos, né, individuais ou atendimentos individuais, se é necessário. Se inscrever num programa, por exemplo, de academia de saúde, se tiver disponível. Informar sua decisão para a família e amigos, que vão ser o grupo de, né, o apoio dessa pessoa na mudança. E rever esse plano de ação e estabelecer as metas para ir mudando a curto prazo, tá? Então, por exemplo, essa é uma possibilidade de ação. Uma outra questão bem importante discutida com a professora Aline, lembrando, né, que é uma das autoras desse instrutivo, ela fala que às vezes a pessoa ela vai ser colocada no grupo de motivacional por ainda estar com baixa autoeficácia, por ainda estar pré-contemplativa, ou enfim, e que a gente tem que respeitar, né, a decisão da pessoa de querer ou não o tratamento, de começar ou não o tratamento. Então, vocês viram aqui, por exemplo, quando tem essa pergunta aqui, ó, você quer participar do grupo? Você quer participar de grupo com duração de 6 meses ou mais? Você tem tempo para participar desse grupo? A pessoa pode responder que não. E, infelizmente, ela não vai entrar em grupo nenhum. E aí,
não quer dizer que a equipe vai abandonar esse paciente, né? Alguma ação pode tentar ser feita, né? Mas principalmente um retorno a ela. Em algum momento, não esquecer desse paciente, retomar esse contato, verificar se agora ele não está mais, né, numa fase de mais motivado a voltar, a começar, a continuar, né? Então, também isso é bem importante. Bom, o que que a gente fez aqui? Aquela hora eu não sei o que que eu fiz, Bruna, que eu cliquei no negócio e fechou tudo. Mas vai aparecer aqui para mim, de novo, um instrutivo, que a gente vai abrir as páginas aqui para a gente olhar. Ah, tá aqui, ó. Tá? Então a gente colocou, por exemplo, aqui. A gente selecionou algumas atividades, vocês vão ver que esse instrutivo ele tem por grupo um monte de atividade, né? Não teria como a gente apresentar todas, mas a gente selecionou algumas e uma delas é essa, o que me traz aqui já na página 24 do instrutivo, que daí é aqui, tá? Ela começa aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Olha que legal que aparece no instrutivo, e até por isso a gente achou legal, em vez de ficar fazendo print, botando no PowerPoint, abrir o instrutivo, já olhar junto, porque eu sei que às vezes na correria vocês acabam não abrindo, não dá tempo. Ah, foi legal, quero ver um dia, mas sei lá, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que é o seguinte, ó. Ele tem então o nome da metodologia, a atividade pode ser feita no grupo 1, 2 ou 3, tá? E aqui está sugerindo a participação de nutricionista e psicólogo, tá? Então ele coloca o nível de dificuldade por estrelinhas, aqui é só uma estrelinha, então uma dificuldade baixa, né? Coloca o objetivo, promover a integração com o grupo, refletir o cotidiano, como ele afeta a saúde, reconhecer motivações e expectativas relacionadas à participação no grupo, definir o nome do grupo, né? E construir um contrato de convivência. Como vai ser esse grupo, né? Tá? E aí, então, ele vai fazer as atividades. Expressão dos participantes sobre o que me traz aqui, construção de um texto coletivo sobre as expectativas do grupo, né? E apresentação, então, finalmente, da proposta do grupo e do contrato de convivência. Ele tem previsto a duração de 60 minutos, ele traz o material sugerido, né? Então, daí tem que ver a disponibilidade em cada unidade. Nesse caso aqui são folhas, canetas, pincéis, cartolina, tá? Ele traz um referencial teórico, então, para que a gente possa nos preparar, estudar antes, né, como vai ser feita essa conversa com o usuário, tá? E olha que legal aqui. Depois ele vem, então, com a descrição da abordagem educativa. Vejam, ele fala o que você vai falar na introdução do encontro. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês, né? Vamos nos apresentar? E aí ele vai começar. Hoje iniciaremos um grupo para refletir sobre a nossa saúde, obesidade. Mas antes de começar, precisamos nos conhecer. Alguém aqui já se conhece? E ele vai trazendo, tá? Não se preocupem que eu não vou ler todas as falas, mas eu queria dar um exemplo para vocês do quanto esse instrutivo é completo, né, nesse sentido. E aí ele reserva, então, 15 minutos para as pessoas dizerem, né, o que as traz ali naquele grupo. E tem um modelinho, tá? Um roteiro para a criação do texto do cotidiano. As pessoas podem dizer alguma coisa sobre o seu dia a dia, sobre o que gosta, sobre o que não gosta, sobre o que está se esforçando para fazer, sobre o que a deixa mais feliz, o que a deixa triste, né? O que gostaria de modificar, né? Como isso se relaciona com a sua saúde. Então, olha que legal, né? Esse roteiro para instigar as pessoas a falarem, tá? Então, aqui, ó. Depois disso, né, ó, vocês receberam uma folha, essa folha com as perguntas, alguns trechos, né, lápis, caneta, e cada um vai poder escrever um pouquinho, né, do que pensou. E depois a construção desse texto coletivo, quando as perguntas vão ser agrupadas de alguma forma, né, para colocar, então, ali no grupo as respostas em geral do que as pessoas foram colocando. No final tem uma apresentação do grupo, de como ele vai funcionar,
Se é o grupo de terapêutico 1, ou 2, ou 3, isso muda de acordo com o tempo de duração previsto para cada grupo, tá? Olha aqui, o GT1 ele tem previsão de 14 encontros em 6 meses, o GT2, 25 encontros em 12 meses, e o GT3, 8 encontros em 6 meses. Lembrando também que aqui esse é o grupo que tem o objetivo de perda de 5% do peso corporal, um grupo com obesidade não tão grave, não com tantas comorbidades, sem indicação para cirurgia bariátrica. Aqui é o grupo mais grave, com indicação para cirurgia bariátrica, com o objetivo de perda de peso de 10%, pelo menos, do peso corporal, por isso 25 encontros em 1 ano, tá? E o grupo de manutenção, 8 encontros em 6 meses. Então, os primeiros encontros são semanais e depois eles vão ficando quinzenais ou mensais, de acordo com o que a equipe pode fazer. Isso eu achei bem interessante, pessoal, que no início faz mais próximos encontros semanais para engajamento do público e depois vai dando as tarefas, mais adiante já vai podendo espaçar um pouco, né, esses encontros, e isso pode auxiliar na adesão, né? Que é o que a gente quer, que as pessoas, né, consigam aderir. Bom, então esse aqui, tá? Tem aqui, então, caso algum participante questione um alerta, né? Questione a meta de redução de peso, indagando, por exemplo, sobre o que ocorrerá se não consiga atingir a meta, né? Nesse caso, iremos fazer uma reavaliação, buscando entender o que aconteceu, fatores dificultadores que causam, né? Que causas levaram a não atingir a meta, para poder ajudar, tá? Explica como que vai funcionar, algumas questões relacionadas a sigilo, respeito às opiniões, escuta, assiduidade, pontualidade, tudo isso, então, é aproveitado para explicar no primeiro encontro, tá? Então, esse foi a primeira atividade que a gente selecionou para mostrar para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ó, vocês é só ou levantar a mão, ou falar, abrir o microfone, ou digitar aqui, eu estou de olho, tá, para qualquer coisa que precisar. A Bruna colocou aqui, né, que uma coisa importante é que a nossa intenção é apresentar várias possibilidades de ações. Então, às vezes, assim, ó, eu não vou fazer um grupo de 6 meses, não vou ainda conseguir fazer um grupo de 1 ano, nem tento. Bom, mas talvez você consiga, dentro do grupo que você já tem, ou do grupo que vocês já atuam, né, colocar algumas dessas ações, ou ver um exemplo de uma ação que, nossa, isso aqui é interessante, talvez a gente consiga fazer, né? Então, ver o que é possível dentro da realidade de cada um de vocês. A segunda atividade que a gente selecionou é como eu sei que meu corpo está com fome, né? Que também é uma temática que a gente trabalha no grupo Conscientiza, né? Sobre reconhecimento dos tipos de fome, como reconhecer fome física ou uma fome emocional, né? A saciedade. Então, aqui é uma atividade alocada para os grupos terapêuticos, não é para o grupo motivacional, né? Já é para o grupo de intervenção, que podem participar o nutricionista, o médico, o enfermeiro, né? E justamente com esse objetivo de compreender os mecanismos biológicos responsáveis pela fome, saciedade, né? E aí vai realizar uma analogia entre os mecanismos de sensações de vazio e plenitude, reconhecer alimentos que preenchem necessidades biológicas e psicológicas, pelos significados simbólicos, prazer sensorial, e identificar estratégias que alimentam o corpo e as emoções, tá? Então, é prevista uma atividade de 1 hora. Vai precisar, né, vai ter a vivência da atenção ao ato de comer, demonstração do esvaziamento gástrico, formas de comer, né, de comer e de obter a saciedade. Então, aqui precisa de um pouquinho mais de materiais, né? Uma quantidade suficiente de uva passa. Quem já fez aqui já conhece essa metodologia da meditação da uva passa, ou do comer com atenção plena, utilizando uma uva passa, tá? Quem não fez, eu quero fazer a proposta de nosso encontro presencial a gente fazer, se vocês quiserem, eu acho que seria interessante, né? A gente ter essa vivência. E então,
balões infláveis, funil e água, que vai ser para essa questão do esvaziamento gástrico, né? Grão de bico também, ou bolinha de gude. E uma música relaxante. Eu disse para a Bruna, quando a gente estava selecionando a atividade, eu disse, olha, interessante. Eles colocam até a música, que é pra gente, assim, já tá bem definido tudo, pra gente não ficar, tá, e agora que música que eu vou usar, né? Então, traz sempre um referencial teórico, tá? Até um para saber mais aqui, né? Sobre roda de conversa, sobre fundamentação científica do guia alimentar. E aí, como eu disse para você, sempre quando está em roxinho aqui, é o que eles colocam de como pode ser a fala, né? Claro que ninguém vai decorar isso aqui, sair falando exatamente o que está aqui, mas é interessante a gente olhar, né, ler e pensar, né, como a gente vai estimular, né, a participação no grupo, tá? Tudo bem até aqui? Bom, então, vai explicar os temas, né, e vai fazer a vivência, então, do comer com atenção plena. E aqui, pessoal, tem o roteiro para fazer o que a gente chama de meditação da uva passa, ou comer com atenção plena, né? Vai colocar música relaxante e alguém vai fazendo toda a fala, né, desse roteiro, que quem não fez, alguém aqui já fez a meditação da uva passa ou do chocolate? Já comeu com atenção plena nesse sentido guiado, né? Quem não fez, às vezes pode achar assim, estranho, será? Ainda mais uva passa, tem gente que odeia uva passa, né? Muita gente odeia uva passa. Mas é justamente por causa disso, né? Usar a uva passa, porque é um alimento diferente ali, às vezes até pouco assim, mas que pode trazer ali, né, uma reflexão diferente, tá? Bom, então tá bom, aí tem toda a explicação de como fazer. Depois é a demonstração do mecanismo de esvaziamento gástrico, tá? Com o balão, com a água, com as bolinhas, né? Que vai explicar direitinho aqui como funciona. E depois vai se fazer uma discussão sobre as formas de comer. Qual é a alimentação que dou, né? Qual a atenção que dou à minha alimentação? Como eu tenho alimentado meu corpo, como eu tenho saciado a fome do meu corpo, como eu posso alimentar o meu corpo, as minhas emoções, né? E aí também tem um momento aqui de discussão e finalização do encontro. Tem a escala de fome e saciedade, a gente utiliza aqui no Conscientiza também, depois eu vou mandar para vocês o modelinho que a gente tem, vai anotando aí, Marivana, o que a gente tem que enviar nesse encontro, tá? E então essa é a ideia aqui do instrutivo de falar sobre fome e saciedade. Depois a gente tem a 46, que é mapeando o território, tá? Aqui, gente, o nome da atividade Movimento o Corpo e a Vida, movimentando o corpo e a vida na comunidade. Também é dos grupos terapêuticos, né, de intervenção. Sugere-se a participação do profissional de educação física e do agente comunitário de saúde, e a gente achou muito interessante essa atividade no sentido de ensinar, diferenciar atividade física de exercício físico, reconhecer a importância do movimento para o corpo, mapear no território espaços para a prática de atividade física e exercício físico, se existe, né? Identificar se tem algum apoio físico, social no território para a prática de atividade física e relacionar sentimentos, memórias, afetos com equipamentos do território com vistas a apoio social para a prática de atividade física. Tá? Então, aqui vai precisar de folhas A4, cartolina, pincel, tá? E as impressões desse material que eles têm aqui em anexo, que é planejando o movimento do corpo no território. Também tem o referencial teórico, tá? A fala inicial, introdutória, sobre atividade física, exercício físico, né, a diferença, né, os tipos de atividades que a pessoa pode fazer, o que é recomendado fazer para movimentar o corpo, né? Tá aqui a professora Jo, né, que já trabalha muito com isso, né?
E aí, na parte de reconhecer o território para a prática de atividade física, de exercício físico, né, os participantes vão ser orientados a caminhar em duplas por aproximadamente 20 minutos nas proximidades da estratégia, por exemplo, de saúde da família, da unidade onde vocês estão, e identificar possíveis locais para atividade física, registrar esses locais identificados, os sentimentos que provocaram neles, né? Pode ser um registro também com fotos, com anotações, tá? E depois vai ser construído um mapa afetivo para a prática de atividade física e exercício físico. E tá aqui no anexo A, tá? Por exemplo, a gente tem o desenho, né, desse mapa, né, de onde estão, né, os locais para fazer alguma atividade física. Então, aqui, por exemplo, tem a pista de caminhada, né, uma quadra coberta, tá, uma praça, enfim, aonde pode ser feito. Aqui até um material que, né, onde pode ser anotado o local, o endereço, o horário, os critérios para uso. Então, achamos muito interessante, eu e a Bruna, na seleção desse material, a possibilidade de cada local onde vocês trabalham, né, fazer esse mapeamento para incentivar a prática, né, da atividade física, né, se tiver um profissional de educação física, né, que possa orientar o exercício físico, seria muito importante também, né. Bem interessante, né, Jô, esse material, o jeito que eles orientam, né, a gente achou, assim, bem inovador, sabe, para a saúde. Oi? Oi. E acho muito interessante essa coisa de mapear, porque às vezes a gente mesmo não se dá a noção das estruturas que a gente tem no entorno, né? E que podem ser usadas, né, para passear, para caminhar, para, né, brincar com crianças, enfim. Então, Isso aí, para se movimentar, né, Jô? Para fazer algum tipo de atividade, né? Para se mover, para mexer o corpo. E aí achei legal que eles colocam com a questão afetiva. Hoje em dia se fala muito, né, do exercício intuitivo, para a pessoa fazer algo que lhe dê prazer e não só se forçar a fazer atividade física, né, com o objetivo, sei lá, único de emagrecer ou de ganhar massa muscular, enfim, né? Também, bem legal. Tá. Aí a gente vem para a gente já pulou um monte de coisa, foi lá para a página 81 para falar sobre recaídas, tá? Que é como agir nas recaídas, então aqui já seria com auxílio de psicólogo, se possível, né? E vejam que legal, no grupo terapêutico 1 e 2, tem um objetivo, é uma atividade um pouquinho mais difícil, mas que tem o objetivo de desenvolver atitude positiva frente às recaídas e aos lapsos, identificar estratégias para aumentar a autoeficácia e refletir sobre a necessidade de realizar um equilíbrio de decisões. Por quê? É preciso dizer para o paciente que vai ter recaída, né? É óbvio que vai ter recaída. Ele está trabalhando num processo para uma mudança contínua e constante, mas que em alguns momentos podem ter altos e baixos. E para ele não voltar a estaca zero, para ele não agir no 8 ou no 80, ou naquela questão da já que, né? Já que eu comi, já que eu fiz isso, então agora não dá mais, já deu tudo errado, né? Ele saber que isso vai acontecer e como fazer. Então eles têm a atividade de reconhecer situações frequentes de recaídas, né, criando uma história e planejando a prevenção dessas recaídas. Com folha e o plano de ação. Esse plano de ação de recaídas a gente também vai entregar impresso para vocês. Então, vai dizer os conceitos do que é um lapso, do que é a recaída, do que é o colapso, né? Então, assim, um lapso é a ocorrência de um comportamento indesejado diante da proposta de melhoria de hábitos, mas sem levar ao padrão antigo, inicial, né? Então, a pessoa estipula o controle de porções de alimentos, mas se excede em alguma alimentação, como, por exemplo, numa festa. A recaída já é o retorno ao padrão inicial de comportamento, ao estágio anterior, que vai ocorrendo gradualmente com pequenos lapsos, né? Então, por mais de uma semana, a pessoa não mantém a meta, por exemplo, de consumo diário, ou não mantém a meta de fazer atividade física, né? E o colapso seria a forma mais grave de retrocesso, que envolve a perda de esperança na mudança, né? Então, não tendo mais o desejo
de mudar. A pessoa não segue mais o plano de ação, apresentando sentimento excessivo de culpa, fracasso, né? E que não vai acreditar mais no processo de mudança. E é aqui que a gente quer, né, evitar que chegue nesse ponto, né? Então, aqui tem a descrição da atividade, situações mais frequentes que ocorrem, né, de recaídas. Aqui criando uma história em que os participantes vão se dividir em grupos de 4 a 5 pessoas e vão construir essa história. De uma personagem vivenciando uma situação de recaída, né, que estava ali no grupo, no processo de redução de peso, e esse subgrupo deverá sugerir estratégias para evitar ou superar essas recaídas. Então, aqui também é um jeito de fazer aquela questão tipo de troca de papéis mesmo, que os próprios pacientes vão pensando juntos na forma de fazer, né, superar os obstáculos, tá? E plano, então, de prevenção de recaídas, espera aí que entrou mais alguém aqui, que é determinar quais são os possíveis obstáculos, como vai agir diante deles, o que vai fazer o que vai evitar, né, e o que vai dizer. Eu acho tão importante isso, pessoal. Por exemplo, assim, ó, um obstáculo bem comum, agora mais no final do ano, então, né, gente, vai acontecer muito em nossas famílias, né, que é visita. Receber visita ou a gente até vai ser a visita, vai visitar alguém. Tentar ao máximo manter os novos hábitos, sem serem delicadas. Por exemplo, o que evitar? Bebidas, refrigerantes, né, bebidas adoçadas, bolos com coberturas, doces. Claro que se for lá na noite natalina, a gente vai comer o nosso bolo com cobertura e tudo bem, né? Mas cuidar, por exemplo, aquele panetone que abre lá no dia 15 de dezembro e vai até janeiro comendo panetone, né? Então, coisas assim que tem que cuidar, né, no processo. E o que dizer ou o que fazer é planejar um cardápio antes com receitas simples de lanches fáceis. Ou seja, se for na nossa casa, a gente tem que tentar manter uma disponibilidade adequada de alimentos. Não entrar naquele clima de, agora é só esse tipo de alimento que vai ter, né? Até acabar as festas de fim de ano vai ser assim, né? Já deixar pronto um suco natural, uma água saborizada, né? Algo que é atrativo, bonito, gostoso e que então quebre um pouquinho essa questão. Aí fala de aniversário, estresse no trabalho, né? Questões de como manejar cada uma dessas atividades, né? Então, achei bem interessante. E, claro, aqui são exemplos, né, de questões que podem acontecer, mas que a pessoa que vai preenchendo também com outras situações que vão ocorrendo, né? E uma delas, por exemplo, seria agora as festas de final de ano, né? Bom, continuando, Bruninha, vamos para alimentos ultraprocessados, a página 89. Sobre alimentos ultraprocessados, é o que você come de verdade. E aqui a sugestão é de participação do nutricionista, né? Lembrando que educação alimentar e nutricional pode ser realizada por todos os profissionais de saúde, né? Então, se não tiver a disponibilidade de um nutricionista, a gente consegue, talvez com o apoio matricial desse nutricionista, desenvolver essa atividade. Tá? Porque vai reforçar o conceito de alimento ultraprocessado, discutir a influência da indústria e da publicidade de alimentos, né, sobre a nossa alimentação. Vai trabalhar a identificação dos alimentos ultraprocessados e os rótulos, tá? Então, o material sugerido é aquela representação gráfica da escadinha, tá? Ela tá aqui, do guia alimentar, tá aqui embaixo, tá? Ih, tá no anexo A, tá lá embaixo. Mas vai estar nos próximos slides que a gente vai mostrar para vocês. E vai mostrar, né, figuras ou amostras de alimentos ultraprocessados e também de alimentos in natura, minimamente processados, e depois um cartaz com a lista de ingredientes, por exemplo, um biscoito de aveia e banana, como exemplo para a gente mostrar, tá? Então, aqui vai identificar os alimentos ultraprocessados, depois vai dispor as figuras. Não sei se vocês lembram daquela escadinha. Uma coisa é o alimento in natura, uma espiga de milho. Outra coisa é o alimento processado, o milho enlatado. E a outra coisa é um alimento ultraprocessado com base do milho, por exemplo,
salgadinho de pacote, lá daqueles de milho, tá? Que pouco do milho restou ali, né? Então, ir mostrando para as pessoas. Depois vai falar como trabalhar o rótulo. Por exemplo, lista de ingredientes. É muito importante as pessoas entenderem, né, que o primeiro alimento da lista é o que tem em maior quantidade naquele alimento. Ou seja, alimento integral começa com farinha branca? Não é integral, né? Olhar o número de ingredientes, quanto maior o número de ingredientes, pior, né? Mais ultraprocessado é esse alimento. Por que todos esses alimentos, né? Por que esses alimentos têm uma lista de ingredientes tão grande? E que é irreprodutível, que eu não consigo fazer aquele alimento em casa, né? Então, aqui está pedindo para identificar quantos ingredientes o alimento possui, qual é o primeiro ingrediente da lista, e tudo isso vai ser problematizado, tá? Aí pega, por exemplo, aqui, ó, considerando a sugestão da lista de ingredientes de um biscoito de aveia e banana. Então, ele tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O segundo ingrediente é açúcar, né? Então, tem uma elevada quantidade de açúcar. Depois só que vem aveia. Aí vem vários tipos de gordura, vários outros tipos de açúcar, vários outros tipos de farinha. E aí, espessantes, emulsificantes, aromatizantes, né? E assim por diante. Então, a partir do rótulo, ele fala, ó, são mais de 20 ingredientes, né? Ser integral, mas apresentar o primeiro ingrediente, farinha branca, não quer dizer que ele é integral, né? São vários tipos de açúcar na lista. Então, tem açúcar, tem mel, tem açúcar invertido, tem glucose, tem xarope de frutose, né? Então, ele vai discutindo aqui a importância, né, da pessoa entender o que ela está lendo naquele rótulo. Então, mesmo para gente, talvez para vocês que não trabalhem, aqui a gente tem a maioria de nutricionistas que já conhecem bem essa questão do rótulo. Mas para quem não conhece ou ainda não trabalhou com isso, aqui esse exemplo é uma ótima explicação para isso, tá? E aí, então, depois a gente colocou o 94. Esse também a gente vai imprimir, por isso que a gente está destacando aqui, tá? Na página 94, já é no próximo. Entre o que eu gosto e o que eu como, tá? A diferença. Nutricionista e psicólogo podem atuar nessa atividade. Vejam, para avaliar preferências alimentares, novas experiências alimentares, alimentos frescos versus industrializados, aspectos que influenciam as práticas alimentares, socioculturais, econômicas, biológicas, entre outras, né? Então, aqui precisaria desse comidograma, que também a gente vai enviar para vocês e vai imprimir, tá? Ele tá aqui no finalzinho, olha aqui que legal. A Bruna tá colocando ali. Como e gosto, como e não gosto, não como e gosto, não como e não gosto. Então, a partir daqui, a pessoa vai preencher, né? Vai construir aqui, como eles estão dizendo, esse comidograma, né? E vai identificar, né? Por que que ela, o que ela gosta, o que ela come, o que ela não gosta, por que ela não gosta, para a partir dali, o que a gente chama de determinantes do consumo alimentar. Entender, né? Como é o paladar dela, quais são os alimentos que ela gosta, que ela não gosta, aqueles que ela acha que não gosta, mas que acha que é possível experimentar. Qual a relação que ela tem com esses alimentos, né? Então vocês vão ver que aqui nessa explicação do roxinho aqui, tem toda uma discussão que é possível fazer sobre isso, né? Principalmente aqui, ó, sobre alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Às vezes a pessoa gosta e não come. Por quê? Por falta de acesso, de disponibilidade, de tempo para preparo, para organização. E aqui a gente entra, então, em todo esse contexto. Ó, o que torna difícil comer esses alimentos. Então, aqui vai vindo, né? Sabor, custo, dificuldade em comprar, tudo isso que eu fui falando. Tá? Depois a gente vem, então, com a 98 sobre planejamento de compras. A gente também vai entregar para vocês uma lista de compras, né? Para refletir sobre a importância de planejar e organizar essas compras, para poder planejar o preparo, né? E a organização, então.
Então, aqui tem a construção de uma lista de compras com os pacientes, com o grupo. Pensar em cardápios, o que cada um prepara no dia a dia, né? Onde compra, qual é o tipo de oferta que acontece naquele local onde eu compro. Ó, como planejar as compras e auxiliar a economia de tempo e dinheiro, né? De que forma o planejamento das compras pode auxiliar a reduzir o peso? Então, aspectos referentes, né, a obstáculos para a alimentação saudável. A gente vai citando esses obstáculos e vai trazendo para as pessoas uma maneira de fazer diferente, tá? No 110, então, viver com apoio, que é uma outra questão bem importante, que para as pessoas mudarem, elas precisam, né, desse cuidado apoiado. E aqui sugere-se a participação dos profissionais com maior vínculo no grupo, porque vai refletir sobre a sua responsabilidade no processo de autocuidado, soluções e estratégias para barreiras vivenciadas na redução do peso, importância do autocuidado apoiado, de prevenir recaídas, de monitorar, né, a autoavaliação, então, no processo de mudança. Então, aqui elas fazem a proposta de construir, né, identificar obstáculos vivenciados na redução do peso e construir um cartão postal. Eu até disse para a Bruna que talvez nem todo lugar vai ter tanta disponibilidade, né, de materiais, né, mas às vezes até um cartaz ou algo coletivo já é algo que possa auxiliar. Então, aqui fala sobre os obstáculos vivenciados na redução do peso corporal. Então, pegar as tiras de papel e escrever um obstáculo na redução do peso. Pense o que pode dificultar o tratamento da obesidade e contribuir para o ganho de peso de vocês. Então, agora na tira de papel vai escrever sobre isso, vai colocar esse papel dobradinho dentro do balão, né? Enche o balão, amarra o balão. E agora, né, todos vão ficar de pé em movimento para movimentar o corpo, né? Vai tocar uma música e quando parar a música, as pessoas vão pegar um balão. E aí depois pega, estoura o balão, vê qual é o obstáculo, lê, né? E como os colegas podem ajudar a solucionar. É uma forma diferente de falar sobre isso e de promover a integração ali naquele grupo, né? E esse processo de apoio. Um está apoiando o outro, né? Nesse processo. Então, também vejam que são algumas das atividades que a gente selecionou, né? Que eles colocam aqui como ideia. Na construção do cartão postal, né? Eles querem, então, escrever uma estratégia para ajudar o colega a superar. Como nesse projeto, não sei se está aqui, eles têm aquele cartão postal como um instrumento, nem sei se eu mostrei para vocês, pessoal. A gente ganhou até, né? Olha que bonitinho. Né? Eles mandaram fazer cartões postais, tá aqui no instrutivo, nesse caderno de atividades, tá aqui para imprimir e recortar, tá? A sua presença importa. E aqui, cada pessoa pode endereçar esse cartão postal para o colega, falando, colocando uma ideia, né, de como superar o obstáculo e entregando para o colega, né? Não precisa ser esse cartão postal. Pode ser um bilhetinho, pode ser um recorte no formato de coração, um papel que você tenha na unidade, que você tenha disponível para isso, mas que as pessoas troquem, né? E que se compartilhem e que se apoiem, tá? Então, a ideia é essa aqui. E por último, não, falta 3, estamos terminando, tá? Essa parte. A gente vem na gerenciamento de saúde, a 119, olha que interessante. Também para convidar, né, todos os profissionais da equipe. Aqui é no grupo terapêutico 2, tá? Que é aquele grupo mais grave, mais difícil. Para identificar a obesidade como uma condição crônica, associada a comorbidades, discutir a necessidade de cuidado na presença de comorbidades, verificar a importância da realização de exames e consultas periódicas, verificar a pressão arterial. Então, aqui também tem até uma imagem de corpo humano aqui, se for
uma possibilidade, né, até da internet, enfim, que a gente consiga reproduzir. Algumas unidades têm um aparelho de multimídia, alguma coisa assim, né? Mas eles querem aqui colocar cartões para registro da pressão arterial, enfim, e provavelmente aqui, então, discutir um pouco sobre isso, né? A desenho do corpo humano, reflexões sobre o cuidado em saúde e os reflexos que podem acontecer em cada parte do corpo se a gente não tiver esse cuidado com o nosso corpo, né? Então ele vai colocando aqui, faz um estudo de caso, inclusive, para mostrar, né, sobre a mudança de hábito de vida. Então, para ajudar a pensar melhor como realizar mudanças, se dividam em 2 grupos, para a discussão dessas 2 histórias, o caso 1 e o caso 2. Aí, cada grupo tem que elaborar orientações, para o caso 1, para o caso 2, como foi orientar sem ver, conhecer a pessoa, discutir com o grupo, né, sobre como foi fazer essa orientação, se foi interessante, né, ver como é difícil orientar sem a participação do interessado. Olha que interessante, a discussão da importância dele estar junto, e dele querer e de ele também sugerir essas mudanças, né. O 124 dê à alimentação a atenção que ela merece. Então, aqui, a importância de comer com regularidade e atenção, tudo isso, quem já conhece o guia já sabe essas falas, né? São orientações do guia, comer com regularidade e atenção para poder sentir a saciedade, dar atenção ao ato de comer, comer em companhia, né? Sem o uso de telas, por exemplo, né? E aqui, então, vai ser uma dramatização da situação cotidiana e uma roda de conversa sobre a comensalidade. Então, vejam aqui que tem orientações gerais sobre a dramatização, tá? As falas de cada um, do que vai fazer, de como vai ser e de como discutir. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Passa batido, as pessoas não percebem a influência do comer, do modo, da forma de comer, no que comer, tá? E no final, eles colocam uma recomendação de avaliação, como estamos agora, para refletir a importância das pequenas mudanças alcançadas ao longo do caminho, do efeito dessas mudanças sobre cada um, da evolução das medidas culturais, né, dos hábitos alimentares. E aqui, gente, ela dá um exemplo de colocar um objeto diferente no ambiente. Algo que chama a atenção, que as pessoas vão ficar se perguntando o tempo todo, enquanto estão lá pesando, medindo, fazendo outras avaliações, como estamos no momento, que é um momento de avaliação, aquele bicho de pelúcia lá, por exemplo. Um bicho de pelúcia lá no meio do negócio, que não tem nada a ver. Tá todo mundo tenso, porque vai se pesar, vai se medir, vai fazer a avaliação de como foi até agora, e largou um bicho de pelúcia lá no meio da sala. E aí, a Aline usou esse exemplo até para quem estava lá naquele dia do nosso encontro no Ovan, né. E aí ela coloca aqui, né: "Vocês observaram que tem algo diferente no nosso ambiente hoje? Essa mudança é grande ou pequena? Ela transformou o nosso local de encontro? Como?". E aí as pessoas vão falar, né: "Ah, pois é, eu achei estranho, vi esse negócio aqui, não sei", né. Pois é, hoje é dia de reavaliação. Tão importante quanto o peso é a avaliação das mudanças que alcançamos. Toda mudança, ainda que pequena, nos transforma e aumenta a nossa confiança para continuar. Como será que estamos nesse caminho? Conseguimos mudar algo na rotina ou no comportamento? Aí as pessoas vão falar. Nessa autoavaliação, todos os avanços alcançados, ainda que pequenos, deverão ser considerados. Cada conquista alcançada nos aproxima mais do objetivo final. Aí fala que a redução do peso é importante no tratamento da obesidade, mas não deve ser o único indicador de sucesso, a gente já conversou sobre isso. Mudanças na melhoria do funcionamento intestinal, ser mais ativo, melhorar o sono, devem ser valorizadas, contribuem para a saúde e qualidade de vida. E vocês costumam identificar e valorizar pequenas mudanças que realizam? Treinar nossos olhos para enxergar nossos avanços é essencial para o sucesso. Viram como a mudança no ambiente, ainda que pequena, despertou curiosidade e foi valorizada?
Ela disse que uma vez colocaram uma árvore de Natal lá no meio de julho, assim. Uma árvore de Natal na sala do encontro, né? E não falou nada e seguiu. E aquela árvore de Natal ali, né? Então, para as pessoas, no final das contas, vão perguntar. Viram como a mudança no ambiente, ainda que pequena, então despertou essa curiosidade? Então, temos que desenvolver em nós a habilidade de identificar mudanças, valorizar ganhos. E aí pede a reflexão sobre isso. Gente, esse material tá muito rico. Tá muito rico. Até vou parar aqui a apresentação um pouquinho, porque vocês viram que a gente optou por ir mostrando para vocês dentro do próprio instrutivo, porque é muita coisa. Não dá para copiar e colar num PowerPoint isso aqui, né? E porque tem o objetivo, o pessoal, quem poderia ajudar, o material, as falas, né? Como lidar com cada colocação. Então, é um material muito rico, muito rico. Mesmo que seja para fazer um encontro, assim, ó, um encontro com a equipe para encerramento do ano, sabe? Uma reunião de equipe diferente. Vamos fazer uma reunião de equipe diferente hoje. E vamos botar um urso de pelúcia lá no meio do negócio, vamos ver o que vai acontecer. Será que vão encontrar alguma mudança naquela sala? O que essa mudança significa, né? Verdade, Carla. A ideia é essa, né? Que as equipes possam ter esse apoio, né? Então, tem que estudar o instrutivo, tem que buscar, tem que reunir, tem que planejar, mas está pronto, né? As ideias estão ali, né? Então, vale muito a pena a gente olhar. Algumas coisas, talvez vocês achem, isso aqui se encaixa, isso aqui não se encaixa na minha realidade. Ok, tem muito material, né? Tem muita atividade que pode ser feita. A ideia é a gente estudar, é a gente se apropriar, né? Como eu tenho dito desde o início desse instrutivo, para conseguir fazer, né, alguma dessas atividades. Tudo bem até aqui, gente? A gente está finalizando, tá? A gente vai manter o nosso horário. Na verdade, aqui eu coloquei nos próximos slides, tá? Um exemplo do grupo que a gente tem aqui na universidade. Então, o projeto se chama Conscientiza, promovendo alimentação consciente. É um projeto que tem diferentes ações de atenção nutricional, dentre elas até esse grupo, né, que é um grupo de encontros de formação e de troca, e atendimentos individuais, atendimentos em grupo. Então, a gente tem o nosso grupo, que é o Grupo Conscientiza, e a gente queria mostrar para vocês como ele funciona como um exemplo. E até mostrar para vocês que muito do que a gente já faz está próximo, principalmente as temáticas, do que o instrutivo veio trazendo, tá? Só que como o instrutivo ele tem esse detalhamento, ele tem essa, né, todo esse processo já muito bem organizado para que vocês possam aplicar. Mas então, se vocês nos derem, né, nos permitirem, a gente gostaria de apresentar o que a gente tem feito, né, para vocês terem uma ideia. Então, aqui é o Grupo Conscientiza desse ano, tá? Aqui a gente tem algumas alunas apresentando a temática, vocês vão ver como que ele funciona. A gente faz encontros quinzenais, tá? Porque a gente acha semanais tem menor adesão e que muitos alunos também têm 500 mil coisas para fazer e não conseguem estar presentes em tudo. E para cada temática que a gente aborda, a gente apresenta um tema teórico, seja no PowerPoint, seja com demonstração de materiais, que vocês vão ver aqui, e depois a gente senta com o paciente para falar individualmente do caso dele, tá? Então, o objetivo do grupo é promover alimentação adequada e saudável de maneira consciente e autônoma, buscando promover mudanças duradouras no comportamento alimentar e na relação do paciente com a comida. A gente manda uma anamnese online antes de começar o grupo. Então, a gente abre as inscrições, as pessoas se inscrevem e colocam lá o objetivo pelo qual elas gostariam de participar. A gente prioriza nessa seleção dos participantes as pessoas que têm um objetivo em comum. Aquelas que têm um objetivo muito específico de um tratamento de uma doença,
a gente encaminha para o atendimento individual. E a gente fica aqui com aquelas pessoas que querem, eu quero mudar meus hábitos alimentares, eu quero comer melhor, eu quero ter uma alimentação mais saudável, eu quero emagrecer, alguma coisa nesse sentido. Todos esses participantes recebem um Google Forms com anamnese para responder online, que depois a gente então lê individualmente, né? E ao sentar com ele individualmente, a gente complementa essas informações. Então tá aqui, né? Dados pessoais, sociodemográficos, clínicos, dietéticos. E a gente pode inserir tanto os marcadores do consumo alimentar, como um pré-diagnóstico desse grupo, quanto aquele que a gente mostrou ali para vocês antes, que é aquele do guia alimentar de 24 questões, para fazer uma pontuação, para ver como está a alimentação dessas pessoas antes de começar. No nosso caso, a gente tem eu como coordenadora, nutricionistas voluntárias, egressas nossas, como é o caso aqui da Bruna, a Taane, que está aqui presente, a Marivana, a Elisa, né? Que são voluntárias que atendem não só no grupo Conscientiza, mas também fazem atendimento individual, tá? Alunos de graduação, né? Bolsistas e voluntários. Sempre que a gente pode, a gente tem uma psicóloga voluntária junto aqui no município. Felizmente, a gente tem alguns que se juntam a nós para participar desse grupo, tá? E aí vem os participantes, são participantes da comunidade aqui de Palmeira das Missões. Então, como eu mostrei para vocês, a gente faz a discussão coletiva e depois a gente senta individualmente para discutir o diário alimentar e as metas de cada paciente. No primeiro encontro, a gente apresenta o grupo, a metodologia de como ele vai funcionar. A gente faz um levantamento dos conhecimentos prévios dessas pessoas, das suas dúvidas, das suas demandas, do que esperam desse grupo, né? Assuntos de interesse, enfim, para ir traçando quais vão ser as temáticas que vão ser abordadas nesses encontros. A gente usa a metodologia de automonitoramento do diário alimentar, e esse diário alimentar, ele é explicado já no primeiro encontro, e a pessoa já leva para casa esse diário para ela preencher pelo menos 3 dias, 2 dias de final de semana e 2 dias de semana, não consecutivos, para a gente ter uma ideia de como tá, e um dia de final de semana, ela tem que preencher. Ela começa preenchendo só aqui, ó, o local e o horário, com quem, alimentos e quantidades. Depois a gente vai explicar sobre fome e saciedade para preencher aqui, e sentimentos e pensamentos. Então é essencial que a pessoa utilize, né, esse diário para continuidade dos atendimentos. Então são encontros presenciais, tá? A gente vai apresentar cada uma das semanas brevemente, tá? Só um exemplo assim. Então, varia, tá? Depende do ano, às vezes a gente faz 9, às vezes a gente faz 10 encontros. Esse ano a gente está fazendo 8 encontros, tá? Mas a gente sempre começa com essa questão da apresentação e do autoconhecimento. A gente faz a dinâmica de o que seria uma alimentação adequada e saudável na sua visão, desconstrói muitos mitos, crenças, né, que as pessoas têm sobre o que é uma alimentação saudável. Olha junto com a pessoa a anamnese que ela preencheu, né, para ver algumas particularidades, explica o preenchimento do diário alimentar. Já no segundo encontro, a gente fala sobre o que é fome, os tipos de fome, saciedade, como identificar essa saciedade, e orienta, então, a utilização da escala de fome e saciedade para preenchimento no diário alimentar, em que a pessoa tem que dar uma nota de 0 a 10 para fome antes de comer, que ela está sentindo, e depois de comer, qual foi a nota de saciedade. Aqui está em roxinho porque a gente preconiza que a pessoa tente ficar aqui, ó, que ela coma quando ela está começando a ficar com fome e que ela pare de comer quando ela está confortável ou comeu só um pouquinho a mais. E não coma tanto que ficou desconfortável, teve que abrir o botão da calça, e nem deixe para comer quando já está com sinais físicos de muita fome, que não vai, parece que não vai conseguir comer pouco, né? A gente orienta sobre os tipos de fome,
a fome física, a fome social, a fome emocional e a vontade de comer. Então, a pergunta é: eu comeria agora um belo prato de comida? Por exemplo, vocês. Vamos analisar o tamanho da fome de vocês nesse momento ou o tipo de fome de vocês nesse momento. Se sim, é porque eu tô com fome, uma fome física, né? E se a resposta for não, vamos para uma outra pergunta. Se esse alimento não estiver disponível nesse momento, eu teria pensado em comê-lo? Então, às vezes, a gente está lá numa confraternização, ou chegou uma visita, ou a gente foi visitar alguém e te oferece um alimento, né? Se não tivesse aquele alimento, eu ia querer comer? Não. Então, é uma fome social, é algo que apareceu a vontade de comer porque tem, né? Então, se a resposta for não, você tem o direito de avaliar se você quer comer ou não. É importante socialmente? Por exemplo, se eu não comer, essa pessoa vai ficar ofendida, então vou aceitar um pedacinho muito pequeno. Eu me lembro sempre que a minha orientadora, ela dizia: fala, não, obrigado, né? Em vez de você falar: ai, não, eu não posso. Não, eu tô de dieta. Não, eu não quero. Não, imagina. Não, obrigada, né? Porque então aí você está sendo mais persuasivo no sentido de que não quero mesmo, né? Mas se você vai se sentir mal ou vai ficar com vontade, pensando, só eu que não posso comer isso, todo mundo comeu, né? Então, escolha uma quantidade, né, que te satisfaça, uma quantidade pequena inicialmente, né? Considerando o nível de fome e come. Sem culpa, sem julgamento. É tão diferente comer sem culpa, sem julgamento, quando você aceita que você pode comer aquele alimento naquele momento, né? Porque não é sempre que ele vai ocorrer. Agora, você vai me dizer assim: toda semana tem isso aí, toda semana. Aí a gente vai ter que avaliar, né? Toda semana vai ter um comer social. No serviço, na visita, na casa de alguém, no happy hour. O que que nós vamos fazer para alinhar tipos de alimentos, quantidades, frequência, né? Depois a gente fala sobre vontade de comer. Eu sei exatamente o que eu tô com vontade de comer. Não tem aqui. E eu sempre dou o meu exemplo, é a torta de limão, né? Eu amo torta de limão. Não tem. Não tem, ninguém me ofereceu. Mas me tô com uma vontade de comer aquela torta de limão. Então eu vou lá na padaria, eu vou pedir um pedacinho da torta de limão e vou comer. Vou comer com prazer, sem culpa, porque é uma fome, uma vontade genuína, que eu vou respeitar e que eu não vou ficar colocando como culpas e processos todos, então não posso comer porque estou de dieta, porque nunca mais vou comer na vida, e vou comer e vou me satisfazer e passou. Diferente de eu ficar remoendo, dizendo que nunca mais vou comer, que não posso, que não devo, e daqui a pouco aparece uma torta de limão e eu vou comer inteira, tá? Eu vou comer uma quantidade muito exagerada. E a fome emocional, que é aquela que eu não sei o que que é. Não é fome física, não é vontade social, não apareceu nada aqui na minha frente, mas eu tô com vontade de comer alguma coisa. Abre a geladeira, fecha a geladeira, abre o armário e não sei o que que é. Então, aí precisa refletir, né? O que é que eu tô sentindo? Que emoção é essa? Como lidar com ela que não seja comendo, né? E até a gente depois tem um encontro só sobre isso. Aqui é sobre os determinantes do consumo alimentar. A gente constrói um cartaz junto com os pacientes, em que a gente pergunta tudo que eles comeram naquele dia. Normalmente encontra no final do dia. Então a gente pergunta: no café da manhã, o que comeu? Eu comi tal fruta, eu comi ovo, eu comi pão, eu comi leite, tá. O outro. E a gente vai anotando no quadro cada coisa que a pessoa comeu. Aí depois a gente pergunta: por quê? Por que comeu o ovo de manhã? Por que comeu a fruta? E tal coisa, e tal coisa. Então a gente vai avaliando se era disponibilidade, se era sabor, se era praticidade, qual era o motivo que levou a pessoa a escolher aquele alimento. Então, entender que a gente come por diferentes fatores, isso aqui, essa figura eu já mostrei para vocês, inclusive, né? É bem importante. Então, os fatores relacionados ao alimento, sabor, aparência, valor nutricional, qualidade, os fatores relacionados a quem come, que são os biológicos, fisiológicos, genéticos, preferências alimentares, os socioeconômicos, que é meu acesso ao alimento, né, por renda, por escolaridade, preço, e os antropológicos, psicológicos, as emoções, as expectativas, as experiências, né, em relação àquele alimento.
ou ainda relacionados ao ambiente. O local onde a gente come faz diferença, né? Se a gente come num lugar calmo, iluminado, um ambiente tranquilo, eu vou comer mais devagar, talvez eu consiga comer menos, prestar mais atenção. Se eu como num lugar mais agitado, mais barulhento e que as pessoas estão levantando e comendo e saindo rápido, talvez eu coma mais rápido, eu não consiga nem se sentir a saciedade direito, né? E por fim, os fatores socioculturais relacionados à família, aos amigos, à mídia, né, que influenciam as nossas escolhas alimentares. Então, tudo isso é discutido aqui no grupo também. Sobre o comer emocional, a gente explica com mais detalhamento o que é essa fome emocional, e a possibilidade de descobrir os gatilhos que causam esse comer emocional, né, relacionado a estresse, demandas altas, frustrações, expectativas, né? E ver o que eu posso realizar no lugar de comer, para me sentir um pouco mais aliviado, mais tranquilo, né? Que me dê prazer, um exercício, uma conversa com amigos, um telefonema, ler um livro, ouvir uma música, tomar um banho. E tem outras, né, orientações que a gente dá sobre comer com atenção plena, sobre evitar dietas muito restritivas que vão causar, talvez, depois um comer emocional, a importância de lembrar de beber água, essas questões aqui, tá? E a gente faz aqui a meditação do chocolate. Por isso aqui vocês estão vendo uns bombons aqui nessa figura, e que a gente vai comer este bombom, né, com atenção plena, e aí vai conseguir identificar formas diferentes de olhar para aquele alimento, que não seja um alimento que me gere culpa, ou compulsão, ou que me gere, né, sentimentos de medo de comer, tá? Aqui a tal da escadinha que falava naquela atividade lá do instrutivo, né, de explicar para as pessoas a diferença de um alimento in natura, como o abacaxi, do abacaxi enlatado, que é um processado, lá na calda, e aqui o ultraprocessado, um suco em pó de abacaxi, né, que de abacaxi tem muito pouco, tá? Então a gente explica os níveis de processamento, vamos ver se o nosso videozinho vai passar, Bruna. É um videozinho que aqui a gente coloca os TNTs, vermelho, amarelo e verde. E no vermelho a gente coloca, então, os alimentos ultraprocessados. No amarelo, os alimentos processados. Dependendo, o leite pode ser in natura ou pode ser processado, tá, pessoal? E os in natura, então, né, no verde. E aí explica que a base da alimentação deve ser os alimentos in natura, né, e minimamente processados, como ingredientes culinários, e que os ultraprocessados, então, devem ser consumidos em menor quantidade, ser evitados, né? Veio alguma mensagem aqui? Ah, o formulário de presença. Tá, tudo bem até aqui? Estamos finalizando, tá bem? Aqui a gente tem um material novinho em folha do curso de nutrição, esse aqui nem é do Conscientiza, né, que foi elaborado para que a gente possa utilizar nas nossas atividades de educação em saúde, que a gente coloca as quantidades de açúcar e gordura nos alimentos. Esse bem da frente aqui, por exemplo, é a quantidade de açúcar que a gente tem num pote de 1 quilo de sorvete, tá? Gordura, né? Então, tem gordura trans no sorvete, e bastante, né? E que a gente demonstra, então, para os pacientes, para eles entenderem qual é o problema do ultraprocessado. Justamente esse, o comer desbalanceado, né? Em que a gente tem alimentos com excesso de gordura, de açúcar, de sódio, né? E que, então, vão levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, manutenção, né, da obesidade. E aqui, pessoal, tenho bastante orgulho dessa atividade. A gente entrega 3 giz de cera, um verde, um amarelo e um vermelho, para cada paciente no dia desse encontro. Eles já estão com seus diários alimentares ali, né? E eles têm que pintar os alimentos de acordo com o nível de processamento no diário alimentar. De verde, aqueles que são in natura, de amarelo, os processados, e de vermelho, os alimentos ultraprocessados. E dessa forma eles vão colorindo o seu diário alimentar e vão vendo, né? Será que o meu diário alimentar é mais in natura, ou minimamente processado, que é o verde e o amarelo, né? Ou ele tem muito ainda vermelho ali no meio que eu preciso cuidar e diminuir esse consumo. Então, também é uma forma de automonitoramento. Nessa semana aqui, pessoal, a gente fala sobre
por que dietas restritivas não funcionam a longo prazo. Então, assim, explicando. Óbvio que para perda de peso precisa haver um déficit calórico, né? Uma redução no consumo alimentar e um aumento no gasto energético. Mas eu estou falando aqui de dietas muito restritivas que a pessoa pode fazer e adotar, que podem trazer malefícios, tá? Que a curto prazo vão funcionar, a pessoa vai emagrecer. Eu estou com uma paciente esse ano no Conscientiza, que ela descobriu diabetes há pouco tempo, está bastante preocupada. Então ela está assim, ó. Ela veio no Conscientiza, mas também ela fez o grupo de desafio de 7 dias. E ela disse que agora em dezembro ela vai fazer um outro grupo com outra nutricionista, que é o desafio de 15 dias, né? E aí no desafio de 7 dias é aquele desafio do detox, do shot, do não sei o quê. E eu expliquei para ela, né? Que, por exemplo, um suco detox, não tem problema tomar um suco detox. É um suco que tem bastante nutriente, fibra, vitaminas, minerais, mas ele não vai, infelizmente, fazer aquele objetivo a que parece se destinar, que é uma desintoxicação. Mas vai sim, talvez te ajudar a reduzir uma quantidade de outros alimentos que tu consumiria no lugar daquele ali, não menos nutritivos, né? E vai consumir o suco. Ok, né? Mas quando a dieta é muito restritiva, então, não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo, só pode isso, né? É que às vezes a pessoa se perde porque ela acaba não conseguindo manter isso a longo prazo. E foi o que eu expliquei para ela: olha, no Conscientiza a gente não te orienta a fazer isso, porque a gente está te orientando aqui a fazer mudanças que vão ser duradouras, a mudanças que você deve adotar e manter para o resto da vida. E não é para agora, para emagrecer nesse período. Então a gente foi conversando sobre isso. Por isso a gente aborda isso aqui, porque vocês imaginem um grupo sobre alimentação saudável e que, né, trata diversos assuntos e as pessoas ficam, tá, mas e quando que eu vou ter que, vocês vão me dizer o que não é para eu comer, ou a quantidade que eu devo comer, ou o que eu posso comer, né? E na verdade a ideia é que essas pessoas entendam que elas podem comer de tudo, mas que, claro, por exemplo, os alimentos ultraprocessados que eu acabei de mostrar, têm que ser consumidos com muita moderação. Ele, né, a recomendação do guia alimentar é evitar, eliminar esses alimentos. Mas para isso eu preciso ir transformando a alimentação da pessoa. Não vai ser de uma hora para outra que ela vai eliminar da vida dela os ultraprocessados. Então, como ela vai fazer melhores trocas, e a gente vai falar de rótulo, e a gente vai ensinando, né? E inclusive, então, como fazer, montar as refeições, né? Como a gente mostrou para vocês nos encontros passados, lá aquele prato, né, que a gente vai entregar impresso para vocês também, né? Os tipos de lanches. Então, a ideia não é fazer uma dieta muito restritiva, porque quando ela é muito restritiva, né, a pessoa ou passa muito tempo sem se alimentar, ou come muito pouca comida, o corpo entende como uma ameaça de privação alimentar e aumenta o armazenamento, diminui o gasto energético, né? Então também é contraproducente, não vai levar a perda de peso efetiva a longo prazo. A curto prazo vai, né? E aí tem um material que a gente utiliza que é o histórico de dietas, também é uma possibilidade. Aqui a pessoa vai preenchendo a cada fase da vida dela, né? Às vezes por idade ou por fase da vida, o que que eu fiz? Fiz uma dieta? Que dieta? Por quanto tempo? Eu perdi peso? Depois desse tempo, eu consegui manter, eu recuperei mais do que perdi, e assim ela vai vendo os efeitos das dietas todas que ela fez ao longo da vida, que não necessariamente levaram aquilo que ela tanto espera, que é a perda de peso, né? Efetiva e com manutenção. Tá? No final, a gente fala sobre a importância de se valorizar, né? Tomando consciência sobre o seu valor, o seu autocuidado, a sua autoestima. A gente utiliza um material que fala sobre 25 maneiras de amar o seu corpo, faz um diálogo sobre estigma de peso, né? E o exercício proposto é de encontrar uma atividade física prazerosa, então vai também, né, ao encontro do que o instrutivo traz, tá? Aqui a gente também elaborou esse material aqui para mandar para vocês, né, sobre o exercício do autocuidado, sobre outras coisas que a gente pode fazer para nos cuidar e ter um cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Tá? Na semana 8 a gente já fala da prevenção de recaídas, que é semelhante ao que o instrutivo trata, tá?
que usa também um plano de prevenção de recaídas, quais as principais dificuldades encontradas, muitas vezes para consumo de frutas é a falta de organização, de lembrar de comer, não gostar do sabor ou não ter a disponibilidade do alimento. As dificuldades de diminuir o consumo de ultraprocessado é a sua praticidade, o seu sabor, né? Às vezes parece ter opções saudáveis, então parece que é melhor eu comer esse, porque ele tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, né? E sobre fome e saciedade é o comer social. Então a gente acaba, né? Esses são muitos resultados que a gente encontra no Conscientiza. Como normalmente é no segundo semestre que a gente faz esses encontros, a gente trabalha o último encontro, como lidar com as festas de final de ano. A gente faz uma confraternização, todos trazem uma receitinha, que eles vão mandar essa receita pra gente, tá a foto aqui, ó. Eles mandam a receita pra gente construir um e-book para mandar para as pessoas, né? Os participantes do grupo, e eles trazem a sua preparação para a gente, né, confraternizar nesse último encontro. Esse modelo aqui é o e-book de receitas que a gente fez para o nosso grupo aqui de encontros formativos. Esse aqui vai ser enviado para vocês também. Vocês vão se apavorar que é um monte de receita, tem umas 50. Tinha 90 páginas, né, Marivana? Não sei se ficou 80, a gente foi também tirando algumas coisas, estava um exagero de receitas aqui. Tá? Esse material, Elisa, foi tu que elaborou. Eu adoro ele, né? A gente entregou no ano de 2021, se não me engano, que era como fazer as pazes com o corpo e a comida nas festividades de final de ano. E eu mantive aqui. Eu acho que devido também ao adiantado da hora, eu não vou ler cada uma deles, vocês vão ter depois o acesso a esse material, tá? Me pede também, Ana, para a gente enviar. Mas são passos importantes que ela foi destacando aqui com toda a sua sensibilidade, né, Elisa, com tudo que tu vem estudando. E que, por exemplo, olha, entender que você está diante de um momento especial, que a comida é apenas uma das coisas importantes nessa ocasião. Valorize o momento, o encontro, as músicas, as risadas, os sentimentos e, inclusive, a comida típica dessa época do ano, né? Então, assim, esse material, né, ele traz essa sensibilidade, né, que muitas vezes as pessoas vão chegar agora nas festividades de final de ano, elas já estão ansiosas desde agora. Puxa vida, agora vem eu vou ganhar peso, eu vou engordar, porque é muita comilança, porque tem festa aqui, festa acolá, tem, né, os encontros de confraternização do trabalho, do colégio, disso, daquilo, da faculdade, do grupo de não sei o quê, né? Mas então, assim, o quanto é importante também poder, né, prestigiar esses momentos, aproveitar esses momentos, né? E aí, nesse caso aqui, a Elisa trouxe então para nós alguns exemplos, né? Aproveitar para estar inteiramente presente, saborear com prazer e harmonia. Se tu tiver num local que tem, né, diversas opções, a gente vai ter que explicar para a pessoa, né, que ela vai escolher aquilo que ela gosta mais, aquilo que ela achou que pode estar mais gostoso. Se ela escolheu não gostou tanto, pode deixar de lado, experimentar uma outra coisa, né? Que esse é um momento em que todos irão confraternizar, então ela também vai poder experimentar e comer livremente e sem culpa, tá? Porque essa culpa também traz, né, depois uma vontade de restringir de novo e depois de restringir de exagerar e assim fica num ciclo que a pessoa não consegue sair. Né? Mas também ainda é falado sobre respeitar sinais de fome e saciedade, sobre se perguntar sobre vontade genuína, que não é chegar afoito, né, naquela mesa, naquela ceia do Natal, sem saber, né, já vou falar, sim, do encontro presencial. Sem saber, Tchau, ai meu Deus, o que pessoal. eu Obrigada por tudo, tá? Tchau, tchau. Até a semana que vem. O que eu como, se eu não como e como vai ser, né? Mudar o olhar para o alimento faz muita diferença. Olhar, né, um olhar, né, de que é possível comer esses alimentos, que é uma época do ano que todos vão comer. Eu não preciso exagerar, porque eu estou permitido, a gente usa no Comer Intuitivo, é uma permissão incondicional para comer. Eu estou permitido a comer.
Eu preciso exagerar? Eu quero exagerar? Ou eu quero experimentar isso aqui, ver se eu gosto, me satisfazer com isso, me satisfazer com outras questões que vão ocorrer durante a festa, com a família, e que não seja só a comida. Então, é um outro olhar realmente, né, sobre esses alimentos. Tá? Evitar despedidas alimentares. Ah, então agora eu vou comer porque depois em janeiro eu faço a dieta, né? Evitar fazer comentários sobre o corpo das outras pessoas. A gente fala aqui muito sobre isso e agora é uma época, né? Faz tempo que eu não vejo a tia, o tio fulano de tal, vai chegar, ah, como tu emagreceu, ah, como tu engordou, né? E a gente não perpetuar esse tipo de conversa e de comentários sobre o corpo do outro causa constrangimento, que causa, né, vontade de não estar ali, né, de trazer um outro olhar e uma outra conversa para esse momento que não seja sobre isso, tá? Bom, pessoal, então eu coloquei alguns dos resultados esperados alcançados até agora com o grupo, né? Que as pessoas, que no final a gente faz a avaliação do Conscientiza, então as pessoas relatam ter conseguido comer mais frutas, diminuir o consumo de ultraprocessados, diminuir a quantidade de alimentos ingerida em geral, né? Uma quantidade menor de tamanho de porção. Aprendeu a ler rótulo, a comer sem culpa, a perceber melhor a fome e a saciedade, a se organizar e planejar as refeições, que não precisa comer tudo, né? Que isso é uma coisa que eu friso muito, né? Às vezes a pessoa não gostou, não tá legal, mas eu não posso deixar sobrar no prato. Não, tu não precisa comer tudo, tá liberado, né? E melhorar, então, a imagem corporal também a gente trabalha aqui no grupo. Desafios para manutenção do grupo. Vocês já conhecem muito bem esses desafios, né? Os participantes vão diminuindo no final do grupo, né? Há uma perda de interesse por parte de alguns integrantes, às vezes não conseguem realizar todas as atividades, os diários alimentares, às vezes eles têm propósitos diferentes, a gente identifica no início um propósito e depois no final a gente vê que era outro, então isso pode acontecer, né? A gente nunca termina um grupo Conscientiza com o mesmo número de pacientes que começou, né? Mas aqueles que ficaram valem a pena, então a gente mantém. Por mais que às vezes, né? Nesse ano, né, Bruna? A gente começou com 12, gente, e a gente tá com 2. Falta só um encontro, né? Mas essas 2 pacientes, elas vêm em todas as consultas, todos os encontros, são super participativas, trazem os diários, né? E nos promovem, então, a possibilidade de continuar junto com os nossos alunos. Então, a Elisa perguntou quando vai ser o próximo encontro. O que eu quero ver com vocês, pessoal? Eu quero ver com vocês se, a gente vai ter um encontro presencial. Ele está previsto para o dia 5, que é terça que vem. Só que eu acho que não vai estar pronto os materiais impressos, porque a gráfica não me respondeu. Então, eu queria ver com vocês se todos conseguiriam vir não no dia 5 e no dia 12, ou se já estavam programados, a gente mantém dia 5, mesmo que os materiais não estejam prontos, depois eu envio os materiais para os locais. Avisar para vocês que a gente finalmente fez o nosso YouTube, tá aqui o link, e que vocês podem acessar as gravações também por ali. E combinar uma programação. Eu pensei de a gente fazer a entrega de materiais e a gente tinha pensado em troca de experiências, né? E quem sabe até uma confraternização, se vocês acharem interessante. Já reservei a sala, tá? O que vocês acham? Como fica para vocês o dia 12? Todo mundo que está aqui conseguiria vir dia 12? Que é terça, sem ser semana que vem, na outra. Tá. A gente vai mandar um e-mailzinho para vocês, confirmando a data. Prof, não sei se tu tá me ouvindo. Tô. Para mim, dia 12 fica bem complicado. Eu posso tentar trocar, mas é que aqui, como eu trabalho com alimentação escolar, vai ter reunião das famílias. E aí a gente está organizando um super lanche saudável diferente para as famílias. Então eu tenho que organizar em torno de 400 lanches. Estou vendo também, Ale, que várias pessoas colocaram aqui que estavam já programadas para o dia 5, então a gente mantém o dia 5. Eu vou dar um corridão nessa gráfica amanhã e vou pedir, né, se eles conseguem entregar uma parte, nem que seja do material, vamos ver. Mas, se eles não puderem entregar para o dia 5,
não se preocupem, porque a gente vai enviar. Então, uma parte dos materiais eu já tenho e posso entregar no dia 5, tá? Já tenho impresso. E os instrutivos, com certeza. Daí, se faltar os outros materiais que a gente mandou para a gráfica e que ainda não vieram, eu entrego, né? A gente manda entregar em cada unidade de vocês, porque a gente tem essa parceria com a 15ª, a gente tem a parceria com o Cored, né? E a gente conversa com vocês para ver qual o local, melhor, né, momento e maneira de fazer essa entrega. Pode ser assim? Tá bom, então. Bom, pessoal, mantendo o horário, né, a gente faz esses nossos encontros. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença constante de vocês aqui, a participação, né? Fico feliz de ter vocês aqui. E manter, então, o dia 5, tá? O nosso encontro dia 5. E a gente, então, organiza essa entrega dos materiais da melhor maneira possível. Vamos fazer a tal da foto, né? Isso aí, Mari. Mari, não esquece da foto. Ajuda a gente a ter o registro, que é tão importante também, né, desses nossos encontros. Espera aí que agora... Deu, Mari? Feito. Gente, um beijo e bom final de novembro, início de dezembro. Nos vemos em dezembro, então, dia 5. Tá bom? Tchau, tchau.